Vamos falar sobre isso essa noite. As crenças limitantes da mulher 50 mais, tá? Nas diferentes épocas da nossa vida, nós temos desafios diferentes. E ao chegar à maturidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de encarar as coisas ao nosso redor modifica completamente. A gente não tem mais a mesma visão do mundo, a mesma leitura do mundo que nós tínhamos quando éramos mais jovens. Por que isso acontece? Porque ao longo do tempo, ao longo da passagem dos anos, nós vamos adquirindo experiência de vida e novos aprendizados, né? Usando uma metáfora para fazer uma comparação, eu ouso dizer que a nossa maturidade é uma espécie de pós-graduação que nós fazemos sobre nós mesmas. Já passamos, né, fazendo a comparação, já passamos por todas as etapas do desenvolvimento, já fizemos a graduação, já conhecemos um pouco de nós mesmas e agora nós estamos aprimorando esse autoconhecimento e a essa altura da vida nós já sabemos bem melhor como enxergar o mundo, os acontecimentos, os relacionamentos, as circunstâncias ao nosso redor. Nós sabemos fazer uma leitura diferente do que nós fazíamos quando éramos jovens. Por isso que eu falo que a maturidade é uma espécie de pós-graduação da nossa vida, né? Uma pós-graduação do nosso autoconhecimento sobre nós mesmas. Agora, junto com as experiências, junto com o passar dos anos, junto com a chegada da maturidade, vão surgindo alguns poréns, tá? Entre aspas aí, alguns poréns. Muitas mulheres acham que não têm mais condições de fazer coisas que elas faziam antes. E elas acham que não têm condição de fazer essas coisas simplesmente baseadas em crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são conceitos que se formam na nossa mente, ideias em que nós passamos a acreditar nelas como verdade absoluta. E essas crenças, esses conceitos pré-formados, eles bloqueiam, eles limitam o seu crescimento, te impedindo de fazer coisas que você gostaria de fazer, tá? E tudo isso, esse impedimento, esse bloqueio está na mente. Às vezes a circunstância, a sua situação concreta, real, não é uma situação paralisante e bloqueadora. Mas por causa desses conceitos que você pré-concebeu, você acaba julgando que não tem mais condição de fazer as coisas que você fazia antes. Esses conceitos na nossa mente, essas crenças limitantes, podem ser a respeito de você mesma, pode ser a respeito do ambiente que te cerca, pode ser a respeito das atividades que você faz no dia a dia, pode ser a respeito dos relacionamentos, pode ser a respeito de dinheiro, pode ser a respeito de carreira, a respeito de sexo, de namoro, enfim. Tem muitas áreas da vida em que nós formamos esses conceitos e acabamos permitindo que eles bloqueiem o nosso desenvolvimento, o nosso avanço, tá? Eu quero destacar o seguinte: crenças limitantes existem em todas as pessoas e em qualquer idade, tá? Não estou aqui afirmando que ter crenças limitantes é uma característica só da mulher 50 mais. Todas as idades têm crenças limitantes, em todas as fases da vida, mas eu trago aqui aquelas crenças limitantes que são mais específicas do universo feminino 50 mais, tá? Que são conceitos mais ligados ao comportamento feminino que impedem ela de ter uma vida leve e feliz. Então, olha só, não importa se você que está aqui me assistindo já é 50 mais ou não, porque o que importa é a forma como você lida com essas crenças. O jeito que você lida com essas crenças é que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Então, pegue aí o caderninho de anotações, pegue aí sua caneta, seu lápis, porque agora eu vou falar algumas crenças que surgem nas idades mais avançadas da mulher, que surgem nessa idade da maturidade, 40 mais, 50 mais, 60 mais, tá? São 7 crenças que eu vou destacar aqui, vocês, se quiserem anotar, né? Então, vamos para número 1. Crença número 1. É aquele pensamento que a mulher tem da seguinte maneira: eu não sou boa o suficiente. Essa é a crença mais comum na vida de uma mulher madura. Grande parte das mulheres maduras acredita que não é educada o suficiente, não é magra o suficiente, não é bonita o suficiente, não é jovem o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é preparada, não é capacitada o suficiente. Então, assim, é um tipo de síndrome da impostora que ataca a mulher 50 mais. Então, existe uma pressão muito grande da sociedade e da cultura para a mulher se enquadrar em determinados padrões de mulher madura. A gente se vê forçada muitas vezes a isso, há cobranças nesse sentido, e há cobranças, às vezes, para a mulher madura se comportar de acordo com regras que vieram lá do século XVIII. Tem gente ainda pensando que nós temos que ser como eram as mulheres maduras do século XVIII. E o mundo mudou, gente. As coisas mudaram, a mentalidade das pessoas mudou, então nós não podemos ser iguais ou as mesmas ou parecidas com as mulheres do século XVIII, XIX, nem do XX, nós já estamos no século XXI, né?
Então, você tem que acreditar nos seus sonhos. Se você tem sonhos a desenvolver, a realizar, acredite nos seus sonhos. Eles importam e você pode tudo o que você quiser. Você pode, basta você acreditar nisso. Basta você pôr fé de que você é capaz, de que você é adequada, que você é suficiente, que você pode encarar, que você consegue, né? Agora, se você ficar dando ouvido a outras pessoas, dando ouvido às comadres que ficam falando, não tem mais idade para isso, tá velha para isso, não tem mais condição para isso, aí você vai descendo pro buraco cada vez mais, né? Não tem como. Você tem que se guiar pelos seus valores e pelos seus princípios e não pela opinião dos outros, tá? Segunda crença limitante da mulher madura. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem comigo mesma. Então, assim, é um conceito que a pessoa fica acreditando nele e fica buscando nos outros essa validação social. A outra pessoa tem que me elogiar, tem que me aceitar, tem que me aprovar. E, gente, isso é um assunto muito sério. A pessoa que fica dependendo da validação do outro, ela está equivocada, né? Isso é muito, muito forte. No campo feminino, isso é muito forte. Existem homens também que dependem, que buscam e procuram a validação dos outros, mas eu acredito que no campo feminino isso é mais forte. Quando se fala de mulher madura, então, isso é mais real ainda, é mais forte, mais inquietante, né? Nos primeiros anos de vida de um bebê, de uma criança, na primeira infância, é natural a criancinha buscar aprovação, aceitação, buscar reforço, elogio das pessoas próximas, né? Da mamãe, do papai, dos adultos, da vovó, da madrinha, da professora. É normal porque ela está em fase de formação de personalidade. Inclusive, se essa criança não recebe essa aprovação que ela está buscando, não recebe nenhum tipo de aprovação, só recebe críticas, censuras e repressão, isso pode comprometer seriamente sua autoestima na vida adulta. Mas isso que eu estou falando aqui é uma coisa específica da primeira infância. A pessoa não tem que levar isso para o resto da vida, ficar buscando a aprovação dos outros infinitamente até a vida adulta, não. E prestem atenção, vocês que têm filhas, meninas, vocês que têm netas, que têm sobrinhas, que têm alunas, prestem atenção, a educação da maioria das meninas é pautada em agradar os outros e não agradar a si mesma. Eu fui criada assim. Eu tinha que agradar as outras pessoas em primeiro lugar. Eu tinha que agradar os adultos ao meu redor, eu tinha que estar solícita, eu tinha que dizer sim, eu tinha que estar disponível e não podia pensar na minha prioridade, no meu sentimento, naquilo que eu estava precisando e desejando para aquele momento. Então, gente, prestem atenção na forma como vocês estão educando essas meninas. Não criem essas meninas para serem agradadoras, né? Para serem as boazinhas. Eu já falei aqui também numa live sobre a síndrome da boazinha. Então, muitas meninas são criadas para ser boazinhas. Buscar a aprovação dos outros a qualquer preço é um grande equívoco, é um grande erro, porque ninguém consegue agradar todo mundo, gente. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Quem dirá nós, simples mortais. Não é possível agradar todo mundo. As pessoas são diferentes. Cada pessoa tem seus valores. Cada pessoa tem seus critérios. Cada pessoa tem as suas opiniões. E nem sempre esses valores das pessoas, esses critérios, esses princípios do outro vão ser semelhantes aos meus. Vão bater com os meus. E tá tudo bem, gente. Tudo bem que as pessoas pensem diferente, que discordem de mim. Não tem nada de errado nisso. Os valores da outra pessoa não são melhores e nem piores do que os meus. Simplesmente são diferentes dos meus. Então, por isso, eu não devo ficar buscando aprovação dos outros a qualquer preço, porque eu posso me ferrar com isso. Só reforçando para quem está entrando agora. A primeira crença é eu não sou boa o suficiente. A segunda crença é eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem comigo mesma. E agora eu vou para a terceira crença. Mas é uma balela essa terceira crença, gente. Essa terceira crença é o seguinte pensamento. Eu não tenho mais condições físicas para praticar esportes ou qualquer atividade física. Tem muita mulher que pensa isso. Que quando completa 50, 60, 70 anos, acha que não tem mais condição física de fazer nenhum esporte, nenhuma atividade física. É claro que com 50, 60 anos, a gente não está esperando que você vá ficar saltando numa quadra de basquete, ou que você vai ficar fazendo salto com vara, que você vai para as Olimpíadas e tal, mas se você quiser ir também pode, não tem problema. Mas daí a você dizer que não pode fazer nenhum tipo de atividade física, já é um pouco demais, gente, já extrapolou. Existem atividades físicas mais calmas, mais apropriadas para a mulher madura, que podem funcionar melhor para a mulher madura. Pilates é uma das atividades físicas que se enquadra bem para o perfil de uma mulher madura. Pode ser também a yoga, pode ser também a hidroginástica, pode ser também a hidroterapia, a natação. Tem alguns tipos de atividade física que você pode escolher que são mais compatíveis com a idade que você está hoje, né? Olha, eu faço um tipo de atividade física só, não faço 3 tipos de atividade física. Eu faço pilates,
eu faço caminhadas e eu faço o ciclismo de mountain bike. O ciclismo de mountain bike, eu já tinha mais de 50 anos de idade. Eu tinha esse sonho de fazer ciclismo, e aí eu falei, eu vou fazer de uma vez antes que eu não consiga mais, né? E quando eu tinha mais de 50 anos, eu procurei um personal de bike para me ensinar os truques, me ensinar mexer com essas bikes modernas de marcha e de freio hidráulico e tudo, e andar no trânsito, que eu não tinha experiência nenhuma de andar no trânsito, e em todo tipo de terreno, né? Na terra, no asfalto, nas trilhas. Então, a atividade física é uma coisa que me faz muita falta. Se eu não fizer atividade física, eu começo a ter síndrome de abstinência. Eu começo a ficar irritada, começo a ficar meio depressiva, a primeira coisa que se manifesta é sono ruim, começo a ter dificuldade de dormir, pela falta que a atividade física faz para minha vida. Eu coloquei um post no meu Instagram, eu coloquei a foto de uma senhora de 96 anos chamada Dona Adelmira, que é corredora. E ela corre até hoje, aos 96 anos de idade. E muitas vezes, ainda hoje, ela é chamada de maluca. Quando as pessoas veem a inscrição dela lá na corrida, ou quando veem ela lá na linha de saída para começar a corrida, ela é chamada de doida, de maluca. Falo para ela ir embora para casa. E sabe com quantos anos ela começou a correr? Ela não começou novinha, não. Ela começou a correr, a se interessar pela corrida, aos 75 anos de idade, após a morte do marido. Então ela começou essa atividade física nessa idade e ela corre até hoje, com 96 anos de idade. Então isso prova, gente, que quando a mulher tem uma visão positiva do envelhecimento, a idade, a maturidade não é um fator limitante para ela. Não é bloqueador, não é um fator paralisante, né? Então, escolha uma atividade física compatível com o seu gosto, escolha uma coisa prazerosa, porque com certeza você vai identificar alguma atividade física que você possa fazer, mesmo estando com 50 a mais, tá? Quarta crença limitante. Agora na área do namoro, hein? A quarta crença limitante é o seguinte pensamento: namorar é coisa para jovem. Eu já passei dessa época. Então, eu tenho certeza que no seu relacionamento, no meio do seu convívio, você conhece alguma mulher 50 a mais, divorciada ou viúva, que iniciou um novo relacionamento, né? Eu mesma já tive uma cliente que casou depois de 50 anos. Ela já devia ter uns 53, era solteira, estava aguardando chegar o candidato, né? E casou, já tinha mais de 50 anos, está casada até hoje, já deve ter uns 10 anos de casada, por aí, não sei. Então, assim, é possível, gente, não tem essa limitação, não tem esse rótulo, não tem esse conceito, esse enquadramento de que fez 40, 50, 60 anos, não pode namorar mais. Isso é coisa que fica só na nossa cabeça. Então, se abrir para novos relacionamentos não é, assim, uma questão de idade, não, gente. Está mais relacionado a uma questão de vontade, de querer. Ao mesmo tempo, tem mulheres jovens que se fecham para o relacionamento porque não estão afim, querem ficar solteiras. Então, isso não é uma coisa só da mulher da maturidade, não. Se você quiser ficar solteira, você fica. Mas se você quiser conseguir ter um relacionamento novo, você tem também que se colocar na pista, né, gente? Você tem que se colocar disponível, você tem que chavecar, vamos dizer assim, né? Você tem que chavecar, você tem que paquerar, como dizia no nosso tempo, né? Para você estabelecer um relacionamento novo. E um fator interessante, importante aí nessa crença limitante de que namorar é coisa para jovem, é também uma subcrença, né? Uma crença que está por trás dessa crença do namoro, que é a mulher acreditar que a vida sexual acaba após a menopausa. A mulher que pensa assim, realmente ela se bloqueia para novos relacionamentos, ela se bloqueia para o namoro. Isso pode ser uma das causas que leva a mulher a não querer namorar. O falso pensamento, a falsa ideia de que o sexo acaba após a menopausa. Nessa crença do namoro, é como uma moeda que nós temos duas faces. Numa face é essa que eu falei, namorar é coisa para jovem, eu já passei da idade, não posso mais. Na outra face da moeda é o seguinte pensamento. É aquela mulher que já tem um relacionamento e às vezes ela está infeliz naquele relacionamento, às vezes ela está num relacionamento até abusivo, tóxico, mas ela fala assim, eu tenho que ficar nesse relacionamento, eu tenho que aguentar, eu tenho que ficar até o fim porque eu não consigo me virar sozinha. Então essa crença de que eu não consigo me virar sozinha, não consigo morar sozinha, não consigo me sustentar sozinha, é muito frequente. Gente, eu vou contar um caso para vocês. Outro dia eu estava numa fila de um restaurante self-service. O restaurante é tão bom que tinha uma fila para entrar lá nas bandejas para se servir. E aí tinha uma senhora na fila de 74 anos. E o marido dela estava circulando, andando pelas mesas, para lá, e ela estava na fila. Então ela começou a me contar a vida dela do nada, ela não me conhece, eu também não conheço ela, nem nada. Então ela foi uma pessoa que me falou isso, que ela estava super infeliz com o casamento dela, que o marido dela era gay, que ela pegou o marido dela junto com outro homem, mas que ela não saía desse relacionamento porque ela morre de medo de ficar sozinha. Então ela tolerava tudo isso dele, e a forma como ela tinha de se vingar
disso que ele, né, dessa traição que ele fez a ela, era sugar dinheiro dele. Olha só, numa fila de restaurante a mulher falar essas coisas. Que ela falou que suga dinheiro dele até não poder mais. Tudo que ela pode tirar de dinheiro dele, que ele ganha muito bem, que não sei o quê, é gente da alta sociedade, tá? É gente de classe média alta. E aí ela me contando tudo isso, ali no meio daquela confusão, daquela barulhada, a gente conversando. Então, olha só, tem mulheres que pensam isso, que não podem ficar sozinhas, que não dão conta de morar sozinhas, que não vão se sustentar sozinhas, que a solidão vai bater, que elas não vão aguentar. Vocês imaginam uma coisa dessa, gente? Vocês imaginam uma coisa dessa? Assim, eu vi que aquela mulher estava assim, tão abafada, tão transtornada, que uma mulher que precisa de terapia urgente para se tratar, para ressignificar toda essa questão que ela tem lá com o marido dela, para dar um destino para a vida dela, para ela ser protagonista da vida dela, né? Para ela não ficar vivendo na sombra do marido, na dependência do marido. Então tem muitas mulheres que pensam assim, né? Que às vezes estão em relacionamentos infelizes, em relacionamentos insatisfatórios, em relacionamentos abusivos, mas elas acham, têm essa crença: eu não consigo ficar sozinha, eu não dou conta de ficar sozinha, eu não dou conta de morar sozinha, eu não dou conta de me virar, de me sustentar sozinha, né? Olha, nós estamos em pleno século XXI e a gente sabe, gente, que as mulheres mais livres, mais independentes, que não estão aceitando esses relacionamentos insatisfatórios e resolvem se divorciar, às vezes com 50, com 60 anos de idade, como eu vejo casos, né, de mulheres se divorciando depois de 35 anos de casamento, 30 anos de casamento. Essas mulheres são mais livres, são independentes, elas decidiram que não querem ficar com um relacionamento insatisfatório até morrer. E elas, então, resolvem encarar um divórcio nessa idade. Mas eu tenho consciência que essas mulheres são muito julgadas. Tem muito dedo apontando para elas, julgando a atitude delas, isso no mundo todo, não é só aqui ao nosso redor, não. Então, essa questão é uma construção social que vem ao longo dos séculos, vamos dizer assim, nem é de décadas, não, vem ao longo dos séculos, de que a mulher tem que ficar presa no casamento, de que ela tem que aguentar tudo que vier, traição, abuso, violência, tem que aguentar. Isso é uma construção que vem de longa data. Mas essa construção precisa ser demolida. Nós não temos que aceitar isso hoje, gente. E essa demolição dessas ideias equivocadas tem que começar por nós mesmas, a partir do momento em que a gente não participa desse julgamento, a gente não fica julgando as mulheres que resolvem abandonar um casamento frustrado, um casamento infeliz. Então, que não sejamos nós as primeiras a atirar pedras nas mulheres que resolvem ter uma vida livre, independente e ser protagonistas das suas vidas. Ok? Faz sentido? Você é da turma das não julgadoras? Eu quero ser da turma das não julgadoras. Eu quero ser daquela turma de mulheres que acolhe, que dá a mão para outra se levantar e puxa ela para cima para ela poder se erguer e ter a sua própria vida, né? Não quero estar na turma do linchamento, né? Na turma daquelas que jogam pedras e que julgam a atitude da outra. Quinta crença limitante. Presta atenção. Quinta crença. O mercado não tem interesse em contratar gente da minha idade. Eu não arrumo emprego porque o mercado não quer contratar gente da minha idade. Olha, gente, existe muita mulher madura arranjando emprego novo por aí todos os dias. Você deve ver, eu vejo, por exemplo, muita mulher madura em supermercado, trabalhando em supermercado, vejo muita mulher madura trabalhando como secretária de médicos, como atendente, como recepcionista. Até tinha um posto de gasolina aqui em Juiz de Fora que tinha uma mulher madura, eu fiquei amiguinha dela, conversava sempre com ela. Ela tinha 50 anos e ela era frentista. Trabalhava ali, colocando gasolina nos carros, calibrando pneu, lavando a frente do vidro dos carros. Então, existem mulheres maduras aí no mercado de trabalho. A gente não pode usar essa frase, esse conceito, como desculpa para não arrumar um emprego novo, né? Na verdade, o que o mercado está olhando é a possibilidade de contratar a pessoa, o profissional, a pessoa mais adequada para aquela vaga que ele está querendo. E a idade não é o único critério de contratação. Eu até acredito que a idade pode ser um dos requisitos para a contratação, mas eles têm que olhar também a experiência profissional, o conhecimento que a pessoa tem do mercado de trabalho, as recomendações, se a pessoa tem recomendação de outra empresa, as qualificações profissionais daquela mulher que está se candidatando àquela vaga. Então, não fique presa nessa caixinha, achando que é só a idade que é o critério usado pelas empresas para contratar uma mulher madura. Olha, duas empresas de cartão de crédito, a Livelo e a Credicar, elas estão entre as empresas que têm programa de contratação do público 45+. Eles fazem questão, eles têm uma certa quantidade de cotas nas vagas de emprego deles que são direcionadas a pessoas 45+. Então, já tem empresas, felizmente, abertas, né, entendendo que a mulher e o homem também de 50 anos não é uma pessoa inválida, não é uma pessoa doente, incapaz.
e estamos ainda em idade produtiva, estamos ainda em idade útil, então nós podemos trabalhar sim, e eu já citei exemplos aqui para vocês em lives anteriores, de clientes, de mulheres que eu já atendi, que acabaram uma profissão, se aposentaram nela e começaram outra, né? Tem uma colega que é psicóloga, ela é farmacêutica, era farmacêutica, trabalhou uns 30 anos como farmacêutica. Ela fez um planejamento antes da aposentadoria dela, uns 6 anos antes, ela já começou a estudar psicologia, de modo que quando chegou a aposentadoria dela, coincidiu com a formatura de psicologia. E a partir daí ela começou uma nova carreira de psicóloga e está no mercado de trabalho até hoje. Na minha turma de psicologia, tinha também uma senhora estudando de 55 anos. Ela tinha se aposentado dos Correios e estava estudando psicologia, formou e atuou no mercado de trabalho durante um bom tempo. Então, gente, tem pessoas nessa idade produtivas que estão a fim de ter uma nova carreira, então a idade não é um fator limitante para você ter um novo emprego, tá? Pode não ser fácil, mas não é impossível. Sexta crença limitante da mulher madura, também relacionada ao trabalho, é quando a mulher pensa assim, é tarde demais para eu abrir um negócio, é tarde demais para eu empreender, para eu entrar no mercado, para eu... enfim, ela pensa assim, eu não tenho mais vigor e disposição para isso. Gente, isso é uma mentira, isso é um auto-engano que a pessoa coloca para si mesma, tá? Tem estatísticas mostrando que a ascensão das mulheres maduras no empreendedorismo está aumentando cada vez mais. Só na época da pandemia, depois da pandemia em diante, cresceu em 40% a presença da figura feminina no mundo dos negócios. Mulheres maduras que resolvem criar uma nova empresa, criar um novo trabalho, vender um produto, vender sua arte, escrever. Então, hoje as mulheres 50+ estão mais fortes, mais engajadas em suas carreiras e estão a fim de começar novos negócios. Eu conheço mulheres 50 que começaram novos negócios na pandemia, né? Até vender bolo de pote está valendo, gente. Qualquer coisa que vai gerar dinheiro para você, que vai te gerar satisfação para você também, está valendo, né? Tem histórias de empreendedoras que começaram seus negócios na fase dos 50+, que estão aqui bem pertinho da gente. Olha, por exemplo, não sei se vocês sabem, a Glória Pires, que é uma atriz consagrada aí das novelas, etc., ela começou uma empresa aos 57 anos de idade, uma empresa que trabalha com lifestyle e trabalha também com sustentabilidade. Então, é uma pessoa que começou uma empresa depois de 50 anos. Lembre-se também da Elza Soares. Se você já leu um pouco da biografia da Elza Soares, você deve saber que ela só começou a cantar depois de 40 anos e o sucesso dela só veio mesmo depois de 50, 60 anos de idade, né? O maior sucesso dela não veio quando ela era novinha, não. Mas ela peitou, né? Ela tem uma história de vida de muita luta, de muito sofrimento, de muita batalha, e ela meteu o peito e foi atrás do sonho dela, que era viver da música, foi ser cantora, né? Então, essa crença, tarde demais para abrir um negócio, nunca é tarde, não pense dessa maneira. Você pode não querer abrir um novo negócio, você pode não querer encarar uma capacitação para ter um novo negócio, encarar questões de marketing, de contabilidade, de empreendedorismo, todo o processo. Mas aí é outra coisa, é você que não quer. Você não pode dizer que está velha demais para isso, não, porque tem gente, você olhar para o seu lado, você vai ver gente de idade começando novos negócios depois de 50, 60 anos, né? Entre os homens também, né? O próprio criador da Coca-Cola foi um cara de mais de 50 anos, o criador da Coca-Cola. O McDonald's também, o cara que fundou o McDonald's também, ele tinha mais de 50 anos. Então, assim, não tem desculpa não, tá? E sétima crença limitante, que algumas mulheres 50+ têm. Eu não tenho condições mais de estudar. Não tenho mais idade para isso. Essa questão, né, de voltar a estudar ou de continuar a estudar não é uma coisa que está relacionada à idade da pessoa. Está mais relacionada à vontade ou, às vezes, aos preconceitos que ela própria tem sobre estar numa sala de aula novamente, né? As universidades, gente, estão cheias por aí de programas e cursos de extensão voltados exclusivamente para a faixa de pessoas maduras. Tá? Na internet também se encontra muitos cursos, muitas oportunidades de estudar para mulheres maduras. Olha, tem gente que se alfabetiza depois de 50. Tem esse programa, o programa do Estado que chama EJA, né? Educação para Jovens e Adultos. Tem lá nas classes matriculadas pessoas de todas as idades, de 40, de 50 anos, assim, adorando avançar nos estudos, amando se alfabetizar e concluir a 5ª série, 6ª série, 7ª série, concluir o ensino fundamental, porque
Estudar, aprender, desenvolver é para todas as idades, gente. Não tem limite de idade. Isso é uma coisa que está só na mente da pessoa. Então, se você acha que está tarde demais para seguir os seus sonhos, reflete um pouquinho e pensa se realmente a questão é a idade ou se não é alguma crença limitante, algum conceito desse equivocado que você traz na sua mente e que, por acreditar nesse conceito, esse conceito fica na sua frente como se fosse uma muralha, bloqueia o seu caminho. Então, é um projeto muito bonito que dá oportunidade para muitas pessoas que não puderam estudar no seu tempo de escola, né, o tempo adequado de escola, eles não puderam estudar por vários motivos, o maior deles deve ser entrar no mercado de trabalho, aí elas voltam a estudar depois de adultas, alunos com 50, 60 e 75 anos. Olha que bacana, gente, é muito bonito isso, eu acho muito bonito, eu acho uma superação, assim, fantástica, né? Então, qualquer que seja a crença que esteja na sua mente, você precisa de olhar para ela, você precisa de admitir que ela está presente aí na sua mente, para você poder superar essa crença e viver a maturidade de uma forma mais leve e ser a protagonista da sua vida, dirigir a sua vida pela sua mente, pelos seus valores, pelos seus princípios, e não por conceitos equivocados plantados na sua cabeça. Então, para superar as crenças limitantes, eu vou falar aqui 3 passos rapidamente para você encarar essas crenças e superar, desmanchar, demolir, substituir essas crenças. Então, o primeiro passo é identificar as crenças limitantes, tá? Não adianta você ficar com negação, não adianta você ficar tampando o sol com a peneira, não adianta você ficar fingindo que a crença não está aí, porque isso não vai te ajudar a superar a presença dela na sua vida. Então, pergunte a você mesma em que área da sua vida estão as crenças que estão empacando o seu desenvolvimento, o seu avanço. Então, esse é o primeiro passo, é identificar a crença e aceitar, admitir, assumir. Eu tenho crença limitante na área do estudo, ou na área do trabalho, ou na área do namoro, ou na síndrome da impostora. Então, admita que você tem a crença, porque aí vai ficar mais fácil a gente jogar o holofote em cima dela para ela ser trabalhada, demolida e substituída. O segundo passo é você criar, elaborar novas crenças positivas e encorajadoras para substituir aquelas crenças limitantes. Vamos supor que você tem aquela crença que eu falei. Namorar é coisa para jovem. Eu já passei da idade. Vamos supor que a sua crença é essa. Então, você vai substituir uma outra frase positiva, racional e saudável para colocar no lugar dessa. Tipo assim, namorar é coisa para qualquer idade. Eu, se quiser, posso namorar também. Então, assim, é uma frase positiva, uma frase motivadora, encorajadora, para você colocar no lugar daquela crença limitante de que namorar é coisa para jovem, né? Eu tenho uma cliente que trabalha, que é professora do EJA também, que elogia muito, gosta muito de trabalhar, de empoderar as mulheres, as jovens, as mulheres adultas também, para ver elas crescendo na vida, né? Muito bacana. Então, o primeiro passo para superar a crença é identificar. O segundo passo é desenvolver, elaborar uma outra frase para substituir a crença limitante, para pôr no lugar do conceito equivocado. E o terceiro passo é treinar essa nova crença o tempo todo, até ela se consolidar na sua vida. Você pode escrever pequenos cartões com as novas frases que você inventou sobre a tal crença, igual essa do namoro, por exemplo. Namorar é coisa para qualquer idade. Eu posso namorar quando eu quiser. Escreva isso em cartõezinhos e espalhe isso em vários lugares na sua casa. Põe com um imã em frente à geladeira, põe na sua bolsa, põe na sua carteira, põe na sua cabeceira, põe debaixo do travesseiro, para você ter contato com essa frase várias vezes por dia, até você introjetar isso e isso se tornar uma realidade para você, na sua vida. Até você se comportar de maneira compatível com essa nova frase que você está colocando em sua vida. Então, a maturidade, gente, só vai ser limitante se você deixar. Só se você permitir. Se você encarar, se você for racional, se você não ficar esperando a opinião dos outros, se você não ficar se comparando com outras pessoas, você consegue demolir essas crenças limitantes e substituí-las por crenças positivas e encorajadoras. Você pode olhar para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito, na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, que você vai ver gente mais velha fazendo coisas que você gostaria de fazer. Você vai ver gente mais velha fazendo ginástica, você vai ver gente mais velha namorando, você vai ver gente mais velha fazendo ciclismo, você vai ver gente mais velha cantando, dançando, viajando. Você vai ver gente fazendo o que você gostaria de fazer, gente mais velha, ao seu redor. Então, isso pode servir de inspiração para você. Saia do lugar de vitimismo, saia da zona de reclamação, pare de se questionar tanto e vá simplesmente ser feliz. Simplesmente vá fazer as coisas que você gosta de fazer. Descubra que você é capaz de abrir novos caminhos, descubra que você é capaz de perseguir os seus sonhos, respeitar seus desejos, aprender a dizer não, que é uma dificuldade muito grande para muitas mulheres,
e a escolher. Você é capaz de escolher o que é certo e o que é errado para você, o que é bom e o que não é bom, o que é favorável e o que é desfavorável. Você tem capacidade para isso. Acredite nisso.